Eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que diz o seguinte: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou em abundância. Amém? Aí Jesus está fazendo um contraste entre o plano dele para a nossa vida e o plano do diabo para a nossa vida. Ora, assim como Deus tem um bom plano para a nossa vida, nós sabemos que o diabo também tem um plano para a nossa vida. E qual é esse plano que ele tem? É o plano de roubar, matar e destruir. Então, nós temos um inimigo em comum. Nós temos um inimigo espiritual que vai tentar de todas as maneiras destruir a nossa vida, acabar com a nossa alegria, tirar a nossa paz, nos chatear. A Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. E incessantemente, sem cessar, ele vem agindo na mente das pessoas, procurando fazer com que essas pessoas percam o propósito de Deus para suas vidas. Nós temos esse inimigo, mas nós também temos autoridade sobre o inimigo. Deus não nos deixou aqui à mercê das artimanhas do diabo. Não. Ele nos deu autoridade. Ele nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes, escorpiões. E serpentes e escorpiões aí são demônios, espíritos malignos que tentam agir diretamente na nossa vida. Deus nos deu autoridade no nome de Jesus. E nós precisamos exercer essa autoridade. Nós precisamos reconhecer que nós a temos. Ora, se você está dirigindo numa cidade e um guarda de trânsito faz sinal para você parar, o que você faz? Você para o seu carro. O guarda, ele não tem poder físico para ir na frente do carro e segurá-lo com a mão se a gente não quisesse parar. Ele poderia ir na frente e segurar o carro? Não, ele não tem poder físico para fazer isso. Se nós decidirmos não parar, ele não poderia segurar o carro. Mas nós reconhecemos que ele tem autoridade para fazer isso. Essa autoridade ele foi investida pelos governantes. Então nós respeitamos essa autoridade. É a mesma coisa no mundo espiritual. Nós temos um inimigo em comum. E o nosso inimigo não é o nosso vizinho. O nosso inimigo não é o nosso patrão. Não é a esposa, não é o marido, não são os filhos. O nosso inimigo espiritual é o diabo. Porém, nós temos autoridade sobre ele. Nós podemos agir em nome de Jesus e não deixar que ele pise na nossa vida. Quantas pessoas deitam e deixam que o diabo sapateie em cima de suas vidas? Elas se esquecem e muitas vezes não sabem que tem autoridade, que pode falar para o diabo: diabo, eu te resisto em nome de Jesus. Diabo, eu não vou aceitar mais isso na minha vida. Eu não vou aceitar mais as suas artimanhas. Você pode agir e usar a sua autoridade. Se você nunca usá-la, ela estará lá de qualquer forma. Porque desde que você aceitou a Jesus, desde que você se tornou um cristão, essa autoridade lhe é dada. Então, se você usar, ou se você passar a vida inteira sem a usar, ela estará lá de qualquer forma. Quem sairá prejudicado é você. E esse inimigo que nós temos em comum, ele sabe
Quem conhece a autoridade e quem não a conhece? E quando nós nos levantamos no nome de Jesus e exercemos a nossa autoridade, ele tem que ir embora. A Bíblia diz que ele anda como um leão ao redor das pessoas, procurando a quem tragar, a quem destruir. Então fica claro que ele não pode destruir qualquer um. Ele está procurando quem está abrindo uma brecha, quem está abrindo uma porta para ele entrar. E desde que ele possa entrar, ele fará o seu plano destruidor na vida da pessoa. Eu preciso, então, saber o que eu possuo em Cristo Jesus e usar as minhas armas. Usar as armas espirituais que Deus me deu para lutar e para vencer. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu entro na batalha já sabendo qual vai ser o resultado. Nós somos mais do que vencedores. O inimigo procura as pessoas para destruir, mas eu não preciso ser presa do inimigo. E às vezes, e muitas vezes, aliás, o inimigo nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe exatamente onde nos tocar para nos chatear. Ele sabe quais os botões apertar para nos deixar triste, para tirar a nossa paz. Ele sabe o que fazer, quem usar para nos entristecer, para nos deixar magoados, para nos irritar. Ele sabe quem usar para nos irritar, mas eu não vou lutar contra a pessoa, porque eu sei que ela está sendo influenciada por um mal. Então a minha luta não é contra a pessoa em si, mas é contra o mal que está agindo, que está criando aquela circunstância. A minha luta é contra o diabo. Eu preciso saber quais são as áreas vulneráveis na minha vida em que ele toca e me deixa magoado, em que ele toca e me deixa triste. Eu preciso saber quais são essas áreas. Eu preciso orar para Deus. Eu preciso pedir a Deus a proteção dele nessas áreas. Eu preciso destruir as fortalezas que eu criei na minha alma. Eu preciso fechar as portas, as brechas para o diabo na minha vida. Se eu sei que determinada coisa, se eu sei que quando alguém fala alguma coisa para mim, isso me entristece, eu fico magoado, eu deito, fico ali triste o dia todo. Então, eu tenho que fechar essa porta, porque senão o inimigo vai sempre usar a mesma estratégia para destruir a minha vida. É dessa forma que ele age. Ele sabe que se eu for uma pessoa feliz, eu posso contagiar as outras pessoas com a minha felicidade. Elas podem querer o que eu tenho. Se eu for uma pessoa abençoada, as outras pessoas verão essa bênção de Deus na minha vida e vão querer essa bênção também. Por isso que ele tenta de toda maneira nos derrotar. Ora, quem vai querer o que você tem se você parece estar pior do que a pessoa? Quem vai querer o Deus que você anuncia se você anda deprimido, cabisbaixo? Irmãos, vocês têm que aceitar Jesus. É tão bom a vida com Cristo. Logo a gente vai para o céu. Quem vai querer isso?
Isso não é o caráter de um cristão. Jesus é visto como vencedor, como o Senhor dos exércitos. Ora, ele é vencedor, ele não é derrotado. Se eu assumir uma posição de derrota, ninguém vai querer. Eu preciso saber que eu posso vencer em todas as batalhas. É claro que eu não aceitei Jesus para nunca mais ter problemas. Não, não. Se você fez isso, olha, simplesmente você vai ficar frustrado. Nós sabemos que nós vamos ter problemas. E quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais Deus te abençoa, quanto mais unção você tiver na sua vida, mais estreito o caminho será. Será mais difícil. O caminho vai se estreitar. Haverá provas, haverá provações. Mas eu preciso ter estabilidade na minha vida. Eu não posso ser um cristão ioiô. Quando tudo está bem, eu estou no alto. Oh, glória a Deus. Oh, maravilhoso Pai, obrigado, obrigado, Pai. Quando as coisas não dão certo, eu vou para baixo. Ah, acho que eu perdi tudo. Ai, não sei o que acontece comigo, nada dá certo. Isso é o típico cristão ioiô. São movidos pelas circunstâncias. Eu preciso ter estabilidade na minha vida. E quaisquer que forem as circunstâncias, eu preciso agir da mesma maneira. Eu não posso agir de uma maneira como tudo está bem, e agir de outra maneira quando nada está bem. Não, eu preciso ser estável. Eu preciso ter estabilidade. Ora, e essa estabilidade eu adquiro observando a palavra de Deus. Se eu quiser que a minha fé cresça, Deus vai me colocar em circunstâncias que eu preciso usar a fé. A fé vai crescer com a prática. Eu preciso praticar a minha fé, como eu preciso praticar a minha autoridade. E também não adianta na segunda-feira eu fazer tudo gosto do diabo e na terça-feira eu querer me levantar e falar: eu te resisto, capeta, em nome de Jesus. Não vai adiantar nada. O diabo vai rir da minha cara. Ele vai falar: mas você está brincando, né? Eu preciso ter estabilidade. As pessoas querem as bênçãos de Deus. Elas querem ser curadas, elas querem ter uma vida abençoada, elas querem todas essas coisas, mas elas não querem ter compromisso com Deus. Ora, se eu não tiver um compromisso com Deus, Deus não poderá atuar na minha vida, porque eu serei inconstante. Eu só quero receber. E o que é? E é o que muita gente só quer mesmo. Só vem na igreja para receber e não volta mais, porque não quer nenhum compromisso com Deus e com sua palavra. Querem a bênção. Só a bênção. Eu preciso ser constante. Eu preciso ser estável. Ter estabilidade emocional. Ter estabilidade espiritual. Qualquer que sejam as circunstâncias. Eu preciso me manter firme. Eu não posso voltar atrás. Ora, ser cristão é ter uma vida com Deus e não apenas ir na igreja. E não apenas frequentar um culto 1 hora por semana no domingo. Se você quiser mais de Deus, você vai ter que dedicar mais tempo para a palavra de Deus. Um culto apenas por semana não basta. Eu preciso ler a palavra, eu preciso ter comunhão com a palavra, eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso exercitar a palavra. Ai, eu gostaria de ter as bênçãos de Deus, mas não é simplesmente gostando que você vai consegui-las. Você tem que fazer alguma coisa, e eu creio
que as bênçãos de Deus em nossas vidas são proporcionais ao tempo que nós gastamos com Deus, ao tempo que nós passamos com Deus, ao tempo que nós disponibilizamos para procurar a Deus. Quanto mais eu o busco, quanto mais eu o procuro, maiores serão as bênçãos de Deus na minha vida. Se você não faz nada e depois quer ser abençoado, age de qualquer maneira e depois fica com inveja do outro que está sendo abençoado, fica com inveja do irmão. Por que é que eu não estou sendo abençoado e o fulano está? Ora, Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. A questão é, o que você está fazendo? Não tenha inveja do outro se você não quiser fazer o que ele fez para conseguir as bênçãos. Precisamos de estabilidade. Temos um inimigo em comum. Temos um inimigo espiritual em comum. Mas Deus nos tem dado autoridade para vencermos sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida.